noite, ou bom dia, ou boa tarde, porque vai que você está vendo ou ouvindo isso em algum outro horário. Mas, independente do horário, eu lembrei outra coisa agora, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mas eu pensei que quando a casa abrir, a Eu gente estava vai falar. pensando mesmo. Estava pensando isso, juro, Estava, Anderson. Eu juro. falei assim, quando a casa abrir, gente, atenção, a partir do dia 6 de novembro, nós estaremos transmitindo ao vivo, diretamente da nossa Casa Espírita, União Espírita Ramatiz, Sim, às 9 horas da manhã. Mas para quem for agendar, está aqui embaixo, não está o link? sim, está aqui embaixo e está no nosso site também, que é uniãoespíritaramatiz.org. Aí você, se puder chegar 10 minutinhos antes, é bom. Sim. Né? E aí a gente vai dizer bom dia, gente. É. Né? Porque aí é bom dia, mesmo que você veja isso depois. O, Não o, é? o dia não. A gente está sempre no dia, né? Então, considere bom dia mesmo que seja à noite. É, é verdade. Então, não deixe de ir, quem puder ir, por favor, ao nosso retorno. Espalhe nosso retorno, porque muita gente não acompanha as Sim. lives. Não tem como, enfim, por N motivos. Mas a casa, frequentam a casa. E a gente tenta avisar também o maior número de pessoas possível, mas sempre tem alguém que não viu, ou que não percebeu, ou que deixou passar. Então, por isso que a gente pede para vocês espalharem por conta própria. Aproveita, já curte aí, já compartilha também, porque Isso. para fazer com que esse vídeo e esse recado de volta chegue a mais pessoas. E também fica mais fácil também a você que vai assistir, se puder levar 1 quilo de alimento, ajuda. Ajuda a Uhum. equipe, faz um monte de gente feliz, inclusive a equipe do Serginho e da Marisa. Sim. Com certeza, ainda mais que está chegando o Natal, as coisas estão ficando mais apertadas, o número de arrecadações também caiu um bocadinho nesse mês, então quem puder dar uma forcinha a mais aí, a gente agradece muito. Por favor. Né? E Uhum. nós estaremos lá felizes, ansiosos, eu já estou até sonhando com esse dia. Parece até que eu nunca pisei ali, que parece a primeira vez que eu vou estar lá falando do Evangelho, né, Anderson? A Uhum. sensação que eu tenho é essa. A gente começou aqui, lá é a primeira vez, mas é a felicidade de estar voltando, de poder voltar, ainda que com várias restrições, mas o importante é que estamos voltando. E aí é bom falar também a respeito dessas restrições, porque assim é o mínimo que a gente pode fazer para garantir um local mais seguro para todo mundo que está em volta. Então, máscara lá dentro, use e abuse do álcool gel que vai estar disponível também. Para entrar, além do agendamento, vão tirar a sua temperatura. Evita o contato humano lá dentro, né, de ficar tocando e abraçando as pessoas, porque ainda não é o momento para isso. A gente também sente falta de abraço, mas não é a hora ainda, infelizmente. E, além disso tudo, sim, se tiver com uma gripezinha, se tiver com o nariz escorrendo, se tiver espirrando, tossindo um pouquinho que seja, assiste de casa. Vai continuar sendo transmitido ao vivo. Então não tem problema, você não vai perder a evangelioterapia. Mas garanta que. Ai, Anderson, não fala isso, que eu sou eternamente nariz escorrendo por causa da minha alergia, Anderson. Mas isso A a gente minha percebe por tosse. aqui. Isso a gente percebe por aqui, então não tem problema. Então, Mas a minha até tosse por isso, é, mas até por isso também é bom falar para quem não conhece a nossa casa, né? Que assim, o palestrante fica um pouquinho mais destacado do pessoal, então vocês não correm risco, não, tá vendo? Quem corre risco
Quem vai correr risco sou eu, que você está mais perto. É, bom, então, ansiosa por estar lá. Sim. Uhum. Ainda mais que chegando próximo ao Natal, parece que há uma mudança no Sim. clima, E né? ano passado também, né? A gente começou a trazer a evangelioterapia perto do Natal, né? É verdade. Então já fica a dica aí para preparar o coraçãozinho. E falar em preparar o coraçãozinho também, estão abertas as inscrições para o curso do Evangelho no Lar. Então, quiser aprender como fazer o Evangelho no Lar, cola aí no link que a gente deixou aqui embaixo, ou vai lá na nossa página, que repetindo, é uniãoespíritaramatiz.org, e se inscreve para realizar esse curso que vai ser no primeiro domingo de novembro. A gente volta dia 6 ao trabalho presencial e o curso é dia 7, mas é dia 7 online, então não tem desculpa para não assistir, não. Que a salinha onde a gente tem o curso também é bem apertadinha, não ia rolar. Mas em casa, com todo o conforto, é uma vez só, é uma horinha só, você vai tirar todas as dúvidas, vai entender por que é tão importante fazer esse trabalho. Vale muito, muito a pena. É trazer a luz para dentro de casa, né? Ai, foi muito bom você falar em luz. Lembra o tema de hoje. Sim. Antes do tema, não esquece aqui no cantinho que a gente deixa nosso QR Code e a nossa chave Pix, o QR Code pro PicPay, é só apontar direto lá no aplicativo, e a nossa chave Pix, que é o nosso e-mail, uniãoespíritaramatiz@gmail.com, e lá você pode ajudar com qualquer valor, pouquinho que seja já é muito bem-vindo, porque a gente também precisa da manutenção da nossa casa para que tudo esteja o melhor possível para a nossa volta. Então, Porque a gente está aí correndo para não só de todos os lados, são as arrecadações para o alimento, é a casa para deixar a casa em condições de recebê-los. Uma casa fechada também se estraga, e, aliás, se estraga muito mais do que se ela tivesse usada. Então, falando em luz, a gente também precisa pagar a conta de luz. Então, é, que apesar de não usada, nós temos que pagar, e a tarifa mínima também aumenta. pois é. Bom, mais alguma coisa? Não que eu me lembre. Se eu lembrar, a gente fala A mais gente, pela. no decorrer, fala a respeito, né? Uhum. Então, hoje, na Cromo, na Evangelioterapia de reunião número 17, olha quanto número 17, o Cristo Consolador. Trata-se de uma passagem de Jesus muito bonita, porque Consolador, consoles, ele dá luz, ele traz energia, calor a quem precisa, né? O fato de consolar. Consolador também pode ser como um paracleto, um advogado. Então, colocando Jesus como um advogado nosso. Isso também é um consolo. Ainda mais ter Uhum. Jesus como advogado, ora. Melhor do que isso, só Maria. Né? Então, só que tem algumas condições. É consolador, mas a gente vai vendo aí como adquirir esse consolo e por que precisamos de consolo. Porque na reunião passada a gente chegou a conversar sobre a razão das aflições.
É. Olha como uma evangelioterapia é ligada à outra. Então, se na semana passada nós descobrimos que nós somos a nossa razão das aflições, não os outros, e agora? Como consolar essas aflições? Como adquirir conselho? Aí vem Jesus e... Vamos lá no slide? O que você acha? É bom porque eu não preciso nem falar hoje, porque tudo que eu estou pensando em falar, a Márcia já está falando, então não tem problema. Credo? Juro. Olha, gente, a gente não conversou antes. Não. É porque o nosso primeiro slide, vocês vão perceber isso daqui a pouquinho, ele tem tudo a ver com a nossa evangelioterapia passada, com o tema passado, da razão das aflições. E a gente vai entender o porquê que o Cristo Consolador vem logo a seguir. Mas ele volta um pouquinho nessa razão das nossas aflições para explicar como a gente pode tratar essas aflições. Então, Rodrigo, por favor, se puder colocar os slides, agradecemos. E tem uma surpresinha para a Márcia aí na imagem que eu escolhi para o slide. É. Ah, é. Ai, meu Jorge Luiz! Ai, ele tá meio... Tá triste, né? Tá meio tristinho. Pois é, ele tá o quê? Ele tá cansado. Ele não fez escova, É, tá ele tá cansado. triste, tá cansado, tá sujinho, tá ali largado, abandonado. E Ah, aí tem essa questão a respeito do cansaço, porque o cansaço ele se manifesta de diversas formas e ele pode vir em consequência de algumas razões, sejam erros, doenças, ilusões, né? Tudo isso cansa a gente. E não é pouco, não. Cansa um bocado. errar cansa muito. A Sim, doença também nos tira boa parte da energia. sim, E sim. você tem ilusão em alguma coisa, depositar toda a sua confiança em determinadas coisas que não passam de ilusões. Não tem base, pois é, não se sustenta. É E verdade. a coisa a questão da doença, não é exatamente isso que a gente está vivendo nesses 2 últimos anos? A gente não está cansado de uma doença que, assim, pode até não ter atingido a gente, graças a Deus, que eu saiba, não me atingiu, por exemplo, nem aos meus pais, mas não diretamente, mas indiretamente, olha o tanto de pessoas que se sobrecarregou por conta de uma doença, tendo É, se manifestado ou não, né? é engraçado, não, interessante. Aliás, aproveitando para mandar um abraço aí para o doutor Castilho, que tanto trabalhou nessa pandemia, e ele falou assim comigo, que toda vez que ele atendia um paciente com Covid, a primeira coisa que ele perguntava era: como está a sua cabeça? Uhum. Porque isso é muito importante no enfrentamento da doença. Sim. Aliás, mandar um abraço aqui para o senhor Luizinho, meu amigo, que está curado do câncer no pulmão, gente. É maravilhoso isso. Então, um beijo enorme para o senhor, seu Luizinho. É muito feliz saber que o senhor teve alta e passou por isso tudo com muita coragem. A doença não lhe tirou a energia, a força, a fé, a coragem e a determinação. Quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Muito bom. E fica aí a reflexão para todo mundo também que está passando por um momento difícil, seja por ter errado ou por
ter estado doente ou ter se desiludido de alguma maneira, porque por mais cansado que a gente esteja, aí a gente volta lá na evangelioterapia passada, a gente entendendo a razão disso acontecer, a gente pode dar o passo a seguir, que já já vocês vão ver. Né? Mas importante ter fé e acreditar. Mas assim, se existe cansaço, ele tem uma razão também, certo? Qual é a razão do cansaço? É uma sobrecarga, porque significa que a gente está carregando mais do que deveria. Ou do que podemos, né? Ou do que poderia, Sim. Então, você vê que essa sobrecarga é o que gera esse cansaço que traz erros, doenças e ilusões. Até na nossa máxima, se vocês procurarem a nossa evangelioterapia desse mesmo tema, o Cristo Consolador, da vez passada que a gente fez, vocês vão ver lá na máxima de Jesus falando para a gente depositar o peso nele, porque o jugo é leve, né? O jugo é suave e o peso é leve com Jesus. Mas a gente geralmente esquece disso, né? De uma forma geral, a gente deixa isso passar batido e acaba se sobrecarregando, porque quer carregar muito mais do que dá conta. E aí o que acontece com a sobrecarga? Ela traz ignorância, desequilíbrio e materialismo, de certa forma, também. São três questões aí que estão diretamente ligadas às consequências desse cansaço. A ignorância, que nos faz cometer os erros, o desequilíbrio, que nos adoece, e o materialismo, que alimenta as nossas ilusões. Para fazer a gente pensar, né? Verdade. Aí a gente fica que nem esse gatinho, deitado, tadinho, Mas ele cansado. não sabe nada disso. E aí, como é que a gente resolve isso? A dica eu acabei de dar, né? Porque se a gente está sobrecarregado, a gente pode confiar, pedir ajuda para carregar parte dessa carga. E aí entra o nosso tema de hoje. Qual o consolo que vem de tudo isso, desses erros, doenças, ilusões? Existe um consolo para isso? Existe alguma forma da gente trazer, como disse a Márcia lá no início, trazer essa luz de volta para dentro da gente? Existe. É fácil? Onde está a minha Depende. esperança nisso aí? Pois é. Esse consolo se chama transformação. Ou seja, eu preciso... transformação significa formar de uma maneira diferente. Então, assim, a gente se transforma, a gente muda a essência, a gente vira algo novo. Então, isso é transformação. É diferente de evolução. A gente costuma muito achar que transformar é evoluir, mas não. Transformar é mudar um pouquinho do que a gente era antes para ser algo depois. Transformação não necessariamente é algo bom se a gente não souber o que fazer. E aí entra um problema, né? Porque a gente tem que saber como transformar para não cair no erro. Mas a gente tem um modelo para isso, para saber como seguir essa transformação. Aí a gente lembra aquela perguntinha lá do Livro dos Espíritos, que a gente deu a dica alguns episódios atrás, que é qual o modelo que a gente tem para seguir adiante dentro desse nosso mundo. Que a resposta é enorme, né? Pois é. A gente colocou a resposta aqui também. Jesus. Vede Simples Jesus. assim. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Pois é. Então, a gente tem um modelo
para seguir, para guiar a nossa transformação, né? E não só o modelo, a gente também tem esperança? Tem. Se a gente está aqui, nesse momento, fazendo esse vídeo para vocês, e para a gente também, muito mais, né? Mas se a gente está aqui fazendo esse vídeo, não é, de certa forma, para trazer esperança também para as questões que a gente precisa transformar, que a gente precisa trabalhar? E se a gente está aqui nessa esperança, não é justamente falando a respeito do Espiritismo e de como ele pode nos ajudar a aliviar também essa sobrecarga? Sim, porque o espiritismo ele explica muito bem essas questões, esses erros, por que dessas doenças, por que dessas ilusões. Ele pega isso tudo, explica muito bem, principalmente está contido na lei de causa e efeito. A causa é boa, o efeito é bom, a causa é ruim, o efeito é ruim também. E Uhum. somos nós que manipulamos. A gente Sim. sempre fala isso, nós somos os herdeiros das nossas ações. Não é Sim. diferente. Então, só que o Espiritismo fala isso em diversas formas. Se você não entendeu de um lado, você há de entender o outro. Aliás, você não precisa entender de tudo. Porque quem entende de tudo não era nem para estar aqui encarnado. Sim. Né? Nem Então, precisaria. e a cada momento que a gente passa, por que, que a gente volta? Vocês, principalmente pela internet, vocês vão vendo que a gente volta sempre no mesmo tema, no mesmo estudo. Porque a cada momento nós estamos passando por fases diferentes. Uhum. Então, hoje eu já entendo diferente do que eu entendi a princípio. Eu Sim. entendi um pouquinho, vim estudando ele, tive novas provas, novas expiações, como passamos, como estamos passando nesse momento, o Sim. planeta. Então, são momentos diferentes. Será que aquela questão eu vou ver como eu via antes? Ou eu já estou com outro foco? A vida está se transformando também Isso. ao longo desses anos, né? É. Esses 2 Então, últimos anos. o problema, nós vamos falar disso mais um pouquinho. Não sei se eu Vamos. falo agora ou depois. Depois eu falo. Vamos tocando. Então, vamos adiante. Quando eu estava procurando as imagens para colocar, isso era só para colocar a imagem de fundo, porque o que importa é o que vem sempre na frente da imagem, né? Mas quando eu estava buscando, essa imagem me trouxe uma paz tão grande. Para quem está ouvindo, eu vou tentar descrever o melhor possível. São nuvens de um tom de laranja bem forte, com o sol provavelmente se pondo. No centro da imagem tem uma árvore solitária e na frente dela um campo de trigo, também bem alaranjado, e as folhas da árvore bem laranja. E contra isso tudo, um cinza escuro. Que, olha como existe luz acima do cinza que a gente vê. E olha como a gente tem diante da gente um campo de possibilidades que a gente costuma ignorar também. E aí a árvore está ali por um simbolismo que me veio em mente depois que eu montei o slide todo. E aí eu explico no finalzinho por que a árvore está ali. Mas que luz é essa? Como a gente já disse, nosso querido Jesus, aí na imagem representado pela arte de um fotógrafo chamado Baz Luhrmann,
que tem uma carinha tão simpática, esse Jesus, que eu Eu gosto gostei demais. dele, eu gostei. Ele está mais próximo da realidade, Sim, gente. sim, Não é? sim. E Uhum. outra coisa, o Anderson, eu quero lembrar que você falou as palavras do Roberto Carlos. Essa luz, é claro que é Jesus, É verdade. não é? Pois A é. música veio toda na minha cabeça, eu só não vou cantar para não ofender. Fica aí a dica que a gente deixa também É, no nosso canal no YouTube, uma sequência de playlist com músicas de evangelioterapia. Então, dentro delas tem lá a Luz Divina também, do Roberto Carlos, dentro de alguma é, delas. o nome é esse, isso aí. Então, entra em cena a figura de Jesus, muito simpático, muito. O que eu gosto nesse Jesus é que ele coloca a gente de pé no chão. Sim. Uhum. Né? O Jesus é esse aí, gente. Ele é o povo daquela região de Jesus não era diferente disso. Não. E ainda não E é. ele tem uma carinha tão simpática, não é? Eu gosto muito desse Jesus, dessa representação de Jesus. Tipo, não dá aquela sensação, você seguiria esse homem? Eu seguiria. Porque ele só. O artista foi muito feliz criando essa imagem, porque passa toda a leveza que Jesus nos trouxe também, né? Agora, a gente costuma dizer que Jesus não deixou uma religião, porque, como ele próprio disse, ele não veio destruir a lei, mas aperfeiçoá-la. Então, mas de certa forma a gente transformou os ensinamentos dele em algo. A gente transformou os ensinamentos dele em cristianismo. E o que é o cristianismo? Na verdade, a gente deturpou também demais o uso dessa palavra, porque a gente transformou o cristianismo num conjunto de dogmas, um conjunto de regras, um conjunto de, de coisas a serem cumpridas e que, se eu não cumpro uma delas, eu sou automaticamente condenado e coisas do tipo. Quando, na verdade, o cristianismo não tem disso. Porque o cristianismo, ele se baseia nos ensinamentos de Jesus. Então, o cristianismo é basicamente a lei divina aplicada de acordo com o que Jesus nos ensinou. Qualquer coisa diferente disso foi deturpação do homem. Foi o homem que deturpou esses ensinamentos. Então, assim, a culpa não é de Jesus. E o cristianismo, ele também não é culpado, o cristianismo, enquanto ensinamento, não é culpado pelos erros dos homens. Então, assim, vamos dar o nome a quem fez a coisa. Se existe alguma coisa errada no cristianismo, a culpa é exclusivamente de quem se diz cristão e usa o nome de Jesus para subjugar as demais criaturas humanas. O que por si só já é contra a máxima que a gente traz nessa evangelioterapia, dizendo lá, Jesus dizendo que o jugo dele é suave. Então, se o jugo não é suave, não é cristão. Simples assim. Ele diz, teoricamente, ele falaria comportar-se tal como Cristo. O Sim, Cristo, isso aí. se o Cristo ele faria exatamente distinção? De forma alguma. De O jeito nenhum. Cristo ofenderia alguém em nome de algo? De Não. jeito nenhum também. Então, ser cristão é seguir os preceitos do Cristo, do qual ele foi médium e representante. Isso aí. Uhum. Só que o que E aí, acontece ao longo de 2000 anos, as coisas desandam, né? A não, e gente também elas têm que ficar mais claras. também. Uhum. Eu preciso andar, eu preciso caminhar.
Então, eu preciso, é uma prova. A prova, ela vai ficando mais difícil no decorrer da caminhada, no decorrer Sim. dos anos, no decorrer dos estudos. Eu não Uhum. posso ficar só naquela matéria. Eu tenho provas difíceis, né? De tempos em tempos, a prova vai ficando mais difícil. É verdade. E os nossos, digamos que antigamente eram os profetas, eram os intermediários, né, de Jesus, eles vão de Deus, eles entram em cena para nos ajudar. Então, o Uhum. cristianismo foi ficando mal interpretado, como o Mal Anderson falou, interpretado. Uhum. e está sendo até hoje. Sim, sim. Então, entra em cena algumas personagens que vão nos ajudando, em nome de nada. Vamos lá, em interesse de nada, não há nenhum interesse. O interesse é esclarecer. E Uma aí, dessas pelos personalidades, professores, né? Nosso querido sim, professor, e ele era realmente um mestre, um professor, sim, Allan Kardec. que era o professor Hippolyte, né? Então, ele adotou o pseudônimo de Kardec porque ele teve a preocupação de deixar o trabalho espiritual separado do trabalho material, justamente para que pudesse chegar a mais pessoas. Então, Kardec ele trouxe para a gente uma nova roupagem do cristianismo. Ele renovou, ele transformou aqueles ensinamentos. Ele Justamente. pega o cristianismo, traz isso através de uma doutrina chamada de espiritismo, que foi passada para ele pelos espíritos, Sim, né? Vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. o espiritismo, que no caso é justamente o consolador. É aquele que trouxe de volta para a gente essa luz, esse sol. Ele Então, olha, pega os ensinamentos de Jesus e vai explicando para a gente, sim, né? A como, doutrina como eu disse, explicada. como eu disse que explicaria a árvore aí. Dentro do meio espírita, dentro de um livro também psicografado por Chico chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se fala muito sobre a árvore do Evangelho sendo transplantada. Então, a árvore aí no meio, vê como ela está exatamente entre Jesus e Kardec, simbolizando isso. O Evangelho cresce e floresce e fica vistoso de acordo com como a gente trabalha esse campo à nossa volta. Então, também faz parte do nosso caminhar fazer com que essa árvore permaneça viva. Isso é o que a gente aprende lá no livro também, no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E não sei por que eu nem tinha pensado nesse livro até agora, mas a gente estudou esse livro no ano passado, no início desse ano, junto do nosso grupo de médiuns lá da casa, e foi muito bom ter relido esse livro nesses tempos atuais, porque a gente passou a ver a coisa de uma forma um pouquinho diferente. Porque quando a gente ouvia falar sobre esse Brasil, coração do mundo, a gente se sentia muito importante, né? A gente se sentia o máximo. Pátria do Evangelho, nossa, olha que incrível que a gente vai ser. E aí a gente relendo o livro e percebendo o que estava ali nas entrelinhas, a gente descobre que isso, na verdade, não é motivo de título de comemoração nenhuma. É um trabalho, é uma missão muito grande e que a gente precisa, sim, aprender antes de colocar em prática. Então, não é que a coisa vai ficar mais fácil, não é que vai ficar mais
que não é que o Brasil vai brilhar para o resto do mundo como uma potência material gigante ou coisa do tipo, mas sim que a gente, enquanto povo, precisa se trabalhar e precisa se aprimorar no Evangelho, vivendo o Evangelho, para conseguir transformar o nosso país e aí sim ser capaz de ajudar na transformação do mundo. Só Isso não que quer dizer que está cheio de santinho. Brasil, pátria do... não, É todo mundo santo, não. é muito pelo contrário, é justamente passando por aqueles erros, passando por aquelas doenças, passando por aquelas ilusões que a gente vai aprender na pele, aprender na carne, como se transformar, como seguir o exemplo de Jesus. Então, é essa a mensagem que o livro deixou para a gente. É isso que a gente precisa entender. Não é de glórias, não é de privilégios, é de muito, muito, muito trabalho e estudo. Né? Então, E o que é aí, que o Espiritismo faz? sim, pois é. O Desvela Espiritismo os ensinamentos. sugere os caminhos e renova as esperanças. Porque cada desvela. Jesus trouxe a evangelioterapia, é um exemplo disso, que a gente vem aqui explicar como cada parábola, como aí tem gente que lá no ao vivo chega a falar assim, nossa, eu nunca pensei por esse lado, eu sempre achava e eu não entendia. Sugere o caminho, porque a cada mensagem, a cada livro, a cada história ele dá sugestões. Ele Uhum, renova as esperanças, porque a gente pensa, acho que agora eu posso ir por esse caminho, parece que é renovar a fé, né? É o que eu sim. estava pensando, que eu falei que eu ia falar aquela hora, e até veio num bom momento. A gente fala sobre o Cristo Consolador no Sermão do Monte, não é isso? Que é em Mateus 5, 7, que ele dá um monte traz um consolo para a gente. Uhum, Bem-aventurados, nossa, abençoado e tal. É um certo consolo, não é isso? Só que, sim. gente, no livro de Chico Xavier, chamado Falando à Terra, ele traz um outro aspecto desse sermão do monte aí, desse consolo, desse grupo de agrupamento de consolo que Jesus colocou. Porque esse livro é estilo provérbios, entendeu? Tem vários espíritos e várias frases. Aí Uhum, tem no, na mensagem de número 32, tem um espírito que se intitula Mariano. E ele traz a seguinte frase: a palavra do Cristo no Sermão da Montanha possui muito mais desafio do que reconforto. Nossa, eu falei, é verdade. uhum, Esse espírito não enganou ninguém. uhum. Ele está realmente. A gente está acostumado a ver o Sermão da Montanha como suprema fonte de consolação. Sim. Mas, no sentido espiritual, ele é um desafio, né? Ele está conclamando a criatura a avançar na senda que lhe foi proposta, Sim. para que, enfim, ele possa tomar posse, né? Tomar posse, a posse aí no sentido de alcançar a herança que estamos destinados.
Isso eu achei interessante desse espírito, que, na verdade, o consolo de Jesus é um desafio. É Sim. desafiar a sermos o que estamos destinados a ser. Porque Jesus mesmo falou: vós sois o sal da terra. Mas se a Acabei gente. de ler essa frase. Pois é, mas se a gente não. Mas se o sal não salga, ele não serve para nada, É. não presta. Vós Uhum. sois a luz do mundo. Deve ter acabado de ler também, não foi? Sim. Tá aqui, gente. Brilha a vossa luz. Tá Gente, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5 também, versículos de 13 a 16. falar em cromoterapia, eu amo esse rosa aí. Estou até com inveja, gente. Se a gente não fosse voltar, eu ia mandar pintar a parede, botar alguma coisa lá que eu adorei. Faz uma imagem maravilhosa. Brilha a vossa luz, Anderson. Outra É. coisa também que Jesus disse, gente: ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Isso aí, em outras palavras, ele está dizendo assim: ó, até agora o patamar era esse, era este o paradigma. Eu, porém, é como se o Jesus dissesse assim: agora vamos subir o nível da proposta. Uhum. Vamos subir. Vocês até agora ouviram isso. Eu agora vou propor que vocês andem mais um pouquinho. Então, né? Porque Jesus não podia simplesmente nos consolar sem nos estimular Uhum. a avançar, a progredir, pois ele sabe que não há felicidade perene e duradoura longe dessa progressão, Uhum. longe dessa caminhada, distanciando da dinâmica da vida, né? Eterno é renovar-se, o eterno é aperfeiçoar-se, né? Então, consolo sem convite não poderia ser assim, passar só a mão na nossa cabeça. Tadinho de você que está sofrendo. Então, esse consolo não é, ele faz um convite. Sim. O que ele faz com os nossos potenciais? É como soprar brasas, Boa não é? comparação. Muito bom. Uhum. Ele vai ali e a gente está lá com a brasinha, pouquinha, não é? A gente não fala assim, eu estava aqui sossegado, e aí veio o convite para eu ir até a casa espírita. Eu estava quieta. Para que eu fui tomar esse compromisso de todo sábado estar na casa espírita? Movimentou a mim, movimentou a minha família, movimentou a minha semana. Olha a brasa pegando fogo, gente. É isso. Uhum. Não é? E ele nos diz também, tem uma outra frase também: levanta-te, toma o teu leito e anda. Olha o que ele diz. Isso é, aprenda com essa experiência até agora, que até agora te proporcionou. Não é isso? Ele Uhum. não falou só assim, levanta e anda. Não, tá bom. Você não está passando por isso? Pega isso como experiência. Até porque, na mensagem de Jesus, espiritualmente falando, quem não anda é um paralítico. Sim. Está parado, espiritualmente falando. Ele usa todo um simbolismo. O paralítico à margem, que está parado,
né? À margem da estrada, à margem da sociedade. Sim. Então, ele não fazia os supostos milagres, porque é bonzinho, ou era um favor. Não, não era só isso. Toma o teu leito. Por isso que ele falava, duas frases que Jesus falava quando curava alguém que são muito significativas. Uma era, a tua fé te salvou, mostrando, olha só, você movimentou todas essas energias e possibilitou que eu te trouxesse essa cura. Então, assim, ele mostrava para a pessoa que aquilo ali tinha acontecido porque ela possibilitou. A outra frase era, vá e não peques mais. Ou seja, não repita os mesmos erros, porque senão vai acontecer de novo. Isso mesmo, Anderson. Você pegou o fio lá do Espírito, que o Espírito falou. Presta atenção onde você errou. Uhum. Né? Pois é. Isso não aconteceu de graça. Você não é vítima. Preste atenção, você ganhou uma outra chance. É isso aí. E aí, posso trazer um pedacinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo? Sim. Aliás, fica a dica aí também para dever de casa, que é ler o Sermão da Montanha. Não é difícil. É uma das partes mais tranquilinhas de ler dos evangelhos. Ela Evangelho de não Jesus. precisa de tradução, gente. Não. Mateus já fez isso para a gente. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Essa é toda a parte do Sermão da Montanha. 5, 6 e 7. Fica a dica aí, porque vale muito, muito, muito a pena. É maravilhoso. E Gandhi, que nem cristão, era cristão no sentido de seguir o cristianismo, Gandhi, que era de outra religião, dizia que se todos os livros do mundo se perdessem, mas se salvasse o Sermão da Montanha de Jesus, a humanidade teria rumo certo. Então, olha aí a importância desse ensinamento. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que se chama justamente o Cristo Consolador. Lá nas instruções dos Espíritos. Item 5. Advento do Espírito de Verdade. São uma, duas, três, quatro mensagens enviadas a Kardec pelo Espírito de Verdade. Que, assim, se vocês lerem essas mensagens, vocês vão ver quem era o Espírito de Verdade. Mas, no item 5, os 3 últimos parágrafos dele são bem apropriados para tudo que a gente está falando até agora. Diz assim: homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afasteis o facho, ou seja, a luz, o rastro de luz, Só um que a minutinho, clemência... eu estou perdida, gente. Isso aí que é... Como é que é? Onde você está? O terceiro Onde é o está? terceiro parágrafo do item 5, do capítulo 6. Ok, gente, já peguei. Homens fracos, que compreendeis as trevas de vossas inteligências. Não afasteis o facho, ou seja, o rastro de luz, que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço, ou seja, ao colo de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias, as verdades. Então, ele está fazendo um convite aqui para que a gente estude e entenda o que está estudando. Que a gente observe e perceba
o que está observando, para a gente conseguir ver além do que a coisa se mostra. E Além aí, do que está lendo, não adianta, gente. é, Tem gente que acha que sabe o Evangelho porque você decorou. sim, É muito além de decorar. É muito além de saber de cós salteado o que Jesus falou. é saber, entender e colocar em prática, porque se não for assim, não funciona. E aí, no último parágrafo dessa mensagem, ele diz uma frase que eu sempre trago aqui na evangelioterapia, que é: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. E aí, por cristianismo, aqui está aquele conjunto de ensinamentos de Jesus que a gente se referiu antes. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que, além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, ou seja, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sejam os vencedores da impiedade. E essa mensagem é assinada pelo Espírito de Verdade em Paris, 1860. Então, lembra que eu falei que aqueles ensinamentos do cristianismo, eles não são, se eles são deturpados, não tem nada a ver com Jesus, mas sim com a ganância humana? Tá aí. Não fui eu que disse, foi o Espírito de Verdade. É muito legal a mensagem desse capítulo. Pode ler o 6. Vocês também? Porque eu achei muito importante trazer isso, porque ele mostra assim a importância da gente entender e fazer e praticar, mas não é simplesmente ouvir e pronto. É assim, se você está aqui ouvindo, acompanhando com a gente, está na hora de começar a botar em prática isso também, né? E isso que eu falo. Vamos andar, Uhum, colocar em prática é andar, é tomar o seu leito e caminhar, não pode ficar parado, uhum, né? pois é. Colocar em prática é isso, é caminhar. Aí, no item 6, esse primeiro parágrafo dele é muito bonito. O Espírito de Verdade diz assim: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, olha que bonito. Ele não está dizendo aqui para você simplesmente se resignar, se fazer de forte e frio. Não, ele está dizendo, se tiver que chorar, chora. Chora. Porque o próprio Jesus chorou. Foi isso que ele está dizendo Isso aqui. não é vergonha, isso não é Não, motivo de fraqueza, nada disso. é uma diferença muito sutil entre chorar e se entregar ao choro. Uma coisa é botar para fora aquilo que a gente está sentindo. A outra é mergulhar nessas lágrimas. Aí é perigoso. Então, Ai, Anderson, você falou bonito. Guarda daí essa. a importância da gente entender e se instruir, porque para a gente perceber essa diferença, porque senão a gente simplesmente mergulha e pronto. Ah, me deixa aqui chorando que é melhor. Melhor quando? Chorar, ok, a gente extravasa, deixa passar, flui, e aí a gente se renova. No caso de mergulhar, a gente simplesmente fica ali se afogando. Então, né? Tem que saber a diferença entre essas duas coisas. Tá bom, acho que acabou, né, Anderson? Gente, É não tem isso. mais muito o que dizer. As palavras de Jesus Sim, são muito fortes. E aí, para
para encerrar, fica a dica aí de leitura do capítulo 1, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo também. O último parágrafo, principalmente, porque ele fala, você vê, esse livro é de 150 anos atrás, mas ele fala de uma coisa muito, muito, muito atual. Então, item 10 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, dever de casa. Certo? Depois tu coloca. Sim, vou colocar a recomendação ali. Isso. Gente, dê o Pedimos like, aí. compartilhe. Não esqueça de nos ajudar. Agenda a visita e, por Uma favor, coisa que agenda a visita sim, mas tem um detalhezinho também. Se tiver muito difícil, se tiver muito complicado, se a vontade de chorar for muito maior do que o choro, tem aqui nos nossos links também, aqui na postagem, lá no nosso site, uniãoespíritaramatiz.org, um formulário onde você pode preencher seu nome completo e endereço completo para cura por irradiação. Claro que isso não substitui o tratamento material que a gente precisa se submeter de vez em quando, mas é uma baita ajuda que a gente recebe e funciona de verdade, gente. Certo? Precisando, certo. estamos aí. Certo? Até quarta-feira. Fiquem com Até Deus. quarta-feira. Quarta-feira, que é a nossa última evangelioterapia por aqui. Então, fique ligadinho. Certo? Tchau. Tchau, tchau.